eu sou a Mariana do blog Vida Low Carb e hoje eu estou aqui em Porto Alegre com o Dr. José Carlos Souto para conversar um pouco com ele sobre alimentação low carb. O Dr. José Carlos Souto, assim como outros médicos que eu acompanho, como o Dr. Peter Attia e o próprio Dr. Atkins, ele também conheceu a alimentação low carb procurando uma solução para um problema de excesso de peso dele. Não foi isso, Dr. Souto? Não, na realidade não. Assim, para mim foi por uma coincidência de ter entrado em contato com o livro do Gary Taubes, Why We Get Fat. Quando eu li aquele livro, aquilo mudou de tal forma os meus conceitos, aqueles conceitos que a gente tinha aprendido sobre balanço calórico, etc., que eu digo assim, eu tenho que experimentar para ver se isso é verdade. Hoje eu reconheço que eu estava acima do peso na época, eu não tinha ideia, porque na realidade hoje eu tenho 20 quilos a menos do que eu tinha na época. Né? Então, interessantemente, eu não estava à busca de emagrecer. Eu li aquilo e a lógica da argumentação me convenceu de que era uma coisa que fazia sentido e que eu deveria testar. E daí tu foi te apaixonando pelo assunto e foi pensando aquele aha moment, né? O aha moment foi me dar conta assim, puxa vida, tudo aquilo que a gente tinha aprendido sobre nutrição era uma coisa que estava construída sobre um alicerce que era um castelo de cartas, na verdade. Né? Então a evidência científica não estava lá. E descobrir isso é uma coisa que para mim é muito instigante, entendeu? Porque a gente às vezes para pensar assim, puxa, com tanta gente, né, estudando, como é que o pessoal não se dá conta, né? Em relação ao colesterol, o pessoal do blog me pergunta muito assim, o que vai acontecer com o meu colesterol? Eu vou ter um ataque cardíaco fulminante fazendo low carb? Eu preciso me preocupar com o que exatamente? O que você tem a dizer em relação a isso? Eu diria o seguinte, que para 80% das pessoas o perfil lipídico melhora. O que é o perfil lipídico? O perfil lipídico é o conjunto, tá? Porque na realidade tem se dado muita ênfase para o colesterol LDL. Tá? Por quê? Porque o LDL é aquele marcador que é possível manipular com medicação. Então, naturalmente, a indústria farmacêutica e as diretrizes tendem a se focar nesse marcador, porque é o único marcador sobre o qual a medicina tradicional tem influência. Tá? Mas nós sabemos que muito mais importante do que o LDL é a relação colesterol LDL dividido por HDL, o HDL é o bom, então quanto maior o HDL, melhor. Os triglicerídeos são muito importantes, tão importantes quanto. Tá? Então, se nós temos um paciente que o colesterol total aumentou, que o LDL aumentou um pouco, que o HDL aumentou bastante e os triglicerídeos diminuíram, ele está melhor agora do que ele estava antes. Okay? Então é importante ter uma visão completa do perfil lipídico. Mas então, para 80% dos pacientes aproximadamente, a dieta low carb melhora significativamente o perfil lipídico. Antes da gente começar a gravar, eu estava comentando de um paciente que eu vi hoje de manhã que o colesterol saiu de 275 e foi para 180 com um mês de low carb. E ele disse assim, doutor, eu não consigo acreditar, eu agora como ovos todos os dias e meu colesterol caiu 100 pontos. Então isso é a regra, ok? E existe um percentual de pacientes, em torno de 20% dos pacientes, que o colesterol pode subir bastante com um consumo aumentado de gordura saturada. Isso não significa que eles não possam fazer uma dieta low carb, significa que eles têm que adaptar a dieta low carb. Por exemplo, dando ênfase nas gorduras monoinsaturadas. Tá? Azeite de oliva, dando ênfase em mais peixe, ok? Mas esses pacientes podem igualmente comer ovos, esses pacientes isso podem... é o que eu falo pro pessoal sempre, o pessoal chega muito, mas e aí, eu preciso sair comendo café com nata? Não precisa, né? Você pode simplesmente comer o que você comia antes e ir fazendo a transição aos poucos, né? Porque Perfeito. Não é muito fácil você então, de repente... é que na realidade diferentes pessoas têm diferentes motivos e diferentes objetivos. Então, daqui a pouco alguém que já está com um peso mais ou menos ok, a pessoa quer secar aqueles últimos quilos e resolve fazer uma dieta cetogênica super alta em gordura e super baixa em carboidratos. Eu acho que isso é uma alternativa viável para fazer por um tempo, eu não penso que isso seja o ideal para fazer a vida inteira. Ok? Já uma pessoa que está buscando a saúde, provavelmente deve fazer justamente isso aí que você falou. Né? Vamos retirar o grande elefante branco da sala, que é o quê? É o açúcar, é farinha, são os alimentos processados. Cortando só isso, meio que já está Cortando ótimo, só isso né? já está muito bom. Até mantendo um pouquinho arroz e feijão, né?
Só que daí a pessoa não experimenta a fome que vai embora, né? Que é o fenômeno mais lindo da... Mas então, a pessoa não precisa necessariamente aumentar de propósito o consumo de gordura com café com nata, com esse tipo de coisa. Isso é uma alternativa para, vamos dizer assim, é o que no inglês o pessoal chama de biohacking, né? Então assim, vamos fazer um biohacking. Então eu vou começar a pular todos os dias meu café da manhã e tomar um café com nata. Bom, pode ser que isso funcione muito bem para o João, mas pode ser que não funcione bem para o Pedro. Pode ser que o Pedro fique com colesterol de 400 fazendo isso. Bom, então o Pedro para de fazer isso e vai comer simplesmente comida de verdade, sem açúcar, sem farinha. E outra coisa que me perguntam bastante também em relação a exercícios físicos. Eu tenho recebido bastante gente que malha muito, né? Eu não sabia também, mas acho que quem faz bastante exercício também busca perder peso, né? Eu vejo na minha academia que tem gente que vai lá 3, 4 vezes por semana e vai mesmo, há um ano, e ainda assim está carregando excesso de peso, né? Então as pessoas me perguntam, quem está querendo iniciar uma alimentação low carb, a pessoa pode manter o rendimento? Como é que funciona? Manter a frequência? Bom, vou responder em várias etapas isso. Primeiro, o exercício isoladamente, sem dieta, não é uma estratégia útil para perda de peso. Tá? Por incrível que pareça, a literatura científica ela é farta em exemplos em que, quando a única intervenção é a atividade física, a queda de peso ou não ocorre ou ela é irrelevante. Tá? E por que isso? Porque o corpo ele busca homeostase, tá certo? Então, assim, vamos dar o seguinte exemplo. Digamos que eu queira me desidratar fazendo exercício. Eu vou fazer exercício, eu vou suar, de fato, eu vou me desidratar. Mas o que vai acontecer? Eu vou sentir mais sede. Eu vou beber mais líquido e no final, quando eu já tiver feito exercício e bebido líquido, a concentração de água no meu sangue vai ser a mesma do que era antes. A tendência do meu corpo é se aquecer com o exercício, ok? Mas o que vai acontecer? Eu vou suar e isso vai fazer com que a temperatura do meu corpo... Então a temperatura do meu corpo depois do exercício vai acabar ficando igual à temperatura antes. E a mesma coisa acontece com o peso, com o balanço calórico. Se eu fizer uma atividade física e queimar 300 calorias, eu vou ficar com mais fome. Eu vou comer algumas garfadas a mais sem perceber para compensar essas calorias. E se eu forçar para comer pouco, a tendência é que o metabolismo com o tempo desacelere, tá? Com o passar dos dias e semanas, de modo a que eu queime a menos nas outras 23 horas que eu não estou me exercitando, as calorias a mais que eu queimo naquela 1 hora que eu me exercito. Então, exercício propriamente dito, isoladamente, não é uma estratégia boa para perder peso. Assim, uma coisa chama a outra, né? Eu nunca acreditei para perder peso, mas você tá ali já, quando você consegue desenvolver o hábito de 3 vezes, você já cuida mais da sua alimentação. Exato. Né? Então, tem isso que você falou, quer dizer, os estudos que mostram algum efeito da perda de peso, quando eles são bem controlados, eles mostram que a pessoa também está fazendo não só atividade física, mas também cuidando da alimentação. É a alimentação que é a chave. Tá? Bom, o que acontece numa pessoa que resolve fazer uma dieta de baixo carboidrato e atividade física? A performance da atividade física ela é prejudicada num primeiro momento. Tá? Por quê? Porque o corpo está acostumado a queimar carboidrato como combustível, porque esse é o combustível que o corpo tem recebido, na maioria das pessoas, durante toda a vida. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu gosto de usar. Vamos imaginar uma pessoa que não bebe. Tá? E essa pessoa resolve que ela quer começar a aprender a beber. Tá bem? Adolescente. Então, no início, qualquer pequena quantidade de bebida deixa ele tonto, deixa ele bêbado, vamos dizer assim. Porque ele não tem as enzimas necessárias para metabolizar o álcool ativadas. Tá? Na medida em que essa pessoa começa a beber de forma sistemática, o fígado começa a aumentar em mais de 10 vezes a concentração da enzima que metaboliza o álcool. E isso faz com que o sujeito vá se tornando um bom bebedor, vamos dizer assim. Excelente analogia. Tá? Então, a mesma coisa acontece com qualquer processo metabólico. O corpo ele não fica fabricando enzimas que não estão sendo usadas. Tá? Então, se a pessoa consome fundamentalmente carboidratos e consome bem pouquinha gordura, o corpo não tem condições de metabolizar a gordura com eficiência. Depois de 2 a 3 semanas de restrição de carboidrato, aí o corpo aumenta em várias vezes a quantidade de enzimas necessárias para metabolizar a gordura. Tá? E aí o corpo passa a ser um queimador eficiente de gordura. E esse é o momento em que a performance começa a voltar ao normal. Eu estou falando aqui na performance dos atletas amadores, nós. Okay? Atletas profissionais, eles
ou atletas que competem, né, atletas competitivos, podem precisar de até 6 semanas de adaptação para voltar à performance que Mesmo tinham assim, antes. é possível ter a mesma performance com low carb e com uma alimentação convencional. Pelo menos para as atividades de endurance, vamos dizer assim, aquelas atividades que envolvem processos fundamentalmente aeróbicos, tá? Como, por exemplo, uma meia maratona, uma corrida longa, tá? Como nadar trajetos mais longos, ciclismo, etc. Tá? Já, por exemplo, para algumas atividades fundamentalmente anaeróbicas, como uma corrida dos 100 metros rasos, tá? Low carb não é uma alternativa razoável para um atleta competitivo. Mas eu aposto que 99% das pessoas que estão nos escutando agora não são atletas competitivos. Sim. Eles querem simplesmente ter uma qualidade de vida melhor, um pouco mais de saúde e talvez perder uns quilos, tá certo? Então, para essa... Com um corpo mais firme também, um corpo que mais ajuda, firme. Então, para nós, pessoas normais que não somos atletas competitivos, atletas olímpicos, ok? Isso é tudo é irrelevante, tá certo? Para o corredor olímpico, se ele chegar 3 décimos de segundo mais devagar, isso significa a diferença entre seu primeiro e seu 5º lugar, ok? Para nós não, né? Para nós não faz diferença. Então, assim, depois de cerca de 2 a 3 semanas de adaptação, a performance volta ao normal de performance de um atleta amador. Suplementação com polivitamínicos. Eu tô na alimentação low carb há 3 anos, aí você fica dividido, porque tem o biohacking, né? Pô, se eu pudesse tomar alguma coisa que melhorasse o meu perfil, né? E ao mesmo tempo você fica desconfiado de tudo que tem um interesse econômico gigantesco, né? Então eu tô há 3 anos pensando se eu vou tomar, até agora eu não tomo. O que tu acha disso? Tu recomenda? Eu vou te dar 3 respostas, a curta, a média e a longa. Tá. A curta, de uma forma geral, não. Eu acho que a suplementação ela tem que ser Meus pontual. batem com... Perfeito. Pontual, direcionada para alguma deficiência específica. Tá? A média seria o seguinte, nós que estamos defendendo o estilo de vida low carb, a gente acaba se enfronhando na literatura científica e às vezes a gente é extremamente criterioso e até rígido na análise dos estudos científicos para mostrar como eles são mal interpretados, para dizer que a gordura faz mal, etc. Pois eu penso que o mesmo rigor científico que nós temos com esse tipo de estudo, nós temos que ter com os estudos da suplementação. E os estudos da suplementação, de uma forma geral, não têm rigor científico nenhum. Tá? Ou não existem, ou são estudos observacionais, ou são estudos com meia dúzia de voluntários e patrocinados pela própria indústria que vende os suplementos. Tá? De modo que são poucos os estudos realmente bem feitos com suplementação. E existe uma tendência de que quanto mais bem feitos eles são, menores efeitos eles apresentam ou não apresentam efeito nenhum benéfico. Tá? A resposta longa é a seguinte, eu enfatizo sempre, eu aproveito toda a oportunidade para falar nisso. Existem 2 grandes tipos de estudo científico, o experimento e o estudo observacional. Tá? E o estudo observacional ele é interessante para levantar hipóteses. Tá? Então eu vejo assim, olha, pessoas que usam multivitamínicos, digamos, vivem mais ou têm menos câncer. Tá? Isso não significa que o uso de multivitamínicos é o que causa esses desfechos. Correlação não é causa e efeito. Okay? E quando a gente faz um experimento é diferente. Eu vou pegar um número de pessoas, vou sorteá-las para 2 grupos. Um grupo vai tomar o suplemento e o outro vai tomar uma pílula sem nada dentro. Placebo. E quando a gente faz isso, praticamente todo estudo de suplemento controlado com placebo tem resultado negativo. E alguns têm resultado que o suplemento é pior do que não fazer nada. Tá? E tem 2 exemplos bem graves, né, que são relativamente recentes. Um é da vitamina E e outro é do selênio. Tá? Então, eu tenho esse estudo assim, bem presente para mim, porque ele envolve a minha área de formação original, que é urologia. Tá? Porque estudos observacionais, esses onde a gente só observa, tinham mostrado que pacientes que tinham níveis mais altos de selênio ou de vitamina E no sangue tinham menos câncer de próstata. Tá? Então, o que se fazia? A gente recomendava aos pacientes que queriam evitar o câncer de próstata que consumissem suplementos com vitamina E e selênio. Foi conduzido um estudo prospectivo e randomizado suplementando selênio e vitamina E
eram 4 braços, um braço placebo, um braço selênio, um braço vitamina E e um braço combinação. Tá? O braço que foi melhor foi o placebo. Tá? Eu posso estar trocando, mas tanto faz. Se não me engano, a vitamina E aumentou a chance de câncer de próstata e o selênio aumentou o risco de diabetes. Tá? Então, quer dizer, quando nós suplementamos baseado em estudos observacionais, nós não estamos fazendo diferente do que aquilo que nós criticamos, que 40 anos atrás os médicos mandaram parar de consumir gordura com base em estudos observacionais. E eles erraram naquela época. E eu temo que nós estejamos errando hoje, mandando suplementar, quando nós não temos um estudo prospectivo. É melhor confiar na comida de verdade, que não tem dúvida da procedência. Porque a comida de verdade foi testada e retestada por 2 milhões de anos. Então, se nós tivermos que apostar em alguma coisa, se a evidência é fraca, vamos com a sabedoria ancestral, porque ali a chance de errar é naturalmente menor, tá certo? E as pessoas perguntam sobre o suplemento por que elas estão começando uma dieta low carb, mas não quer, como se farinha e açúcar fossem cheios de vitaminas, né? Como se a pessoa de repente fosse cair morta. Na realidade, existem estudos muito interessantes comparando a densidade nutricional de diferentes dietas. E a dieta paleo, né? Então não apenas low carb, mas low carb paleo, ela tem a maior densidade nutricional de todas as dietas. Sim. Tá? O que é densidade nutricional? O número de nutrientes dividido por calorias. Tá certo? E eu vou dar um exemplo bem simples. Se eu pegar a farinha branca refinada, ela é um negócio tão desprovido de nutrientes que ela tem que ser suplementada por lei. Tá certo? Então ela assim, aparece ali farinha fortificada. É um negócio tão desprovido de nutrientes que nem as pragas, nem os ratos consomem, tá certo? Então assim, é útil nesse sentido, pode ser posto no porão do navio, aquilo dura, não estraga, porque, vamos dizer, aquilo que é nutritivo para nós é nutritivo para todos os demais seres vivos. Então se nós temos uma coisa desprovida de valor nutricional, não estraga, né? Tá? Diferente de uma salada, de uma fruta, de uma carne, do peixe, que estragam porque todos os seres vivos querem comer, as bactérias querem comer antes de nós, tá certo? Bom, então se eu comparar, porque se eu pegar ali a caixa dos sucrilhos, vai dizer ali que tem 9 vitaminas essenciais. Foi fechada que mais tem vitaminas. Tem um monte de vitaminas. Tá? Então vamos dividir aquelas vitaminas que tem ali pelas calorias. Tá? E aí vamos comparar com dividir as vitaminas do espinafre pelas calorias. Assim, pessoal, espinafre não tem calorias praticamente, tá certo? Então essa conta vai dar uma densidade nutricional para o espinafre que é imbatível, tá certo? Então, quer comer fibra, quer vitamina, come espinafre, come uma couve, tá certo? Não sucrilhos. Fibra tá? também. E tem um outro detalhe, né? As formas naturais dos nutrientes muitas vezes são diferentes das formas sintéticas. Isso é uma coisa que muitas pessoas não dá para reproduzir igualzinho a natureza. O exemplo da vitamina E que eu dei, uma das críticas, tá, a esse estudo é que os pacientes receberam comprimidos com alfa-tocoferol. E na realidade a vitamina E está presente em mais de meia dúzia de moléculas diferentes, que é o alfa, o beta, o gama, tocoferol e por aí vai. E nos alimentos existe uma combinação desses tocoferols todos, tá? Mas no comprimido só tem um. Tá? O que, mais uma vez, chama a atenção de que comida de verdade é imbatível em termos de densidade nutricional. Então, talvez a forma da vitamina que a Nestlé colocou nos sucrilhos, ou a Kellogg's, enfim, não pode não ser a forma benéfica. Ou talvez o benéfico seja o conjunto de todas as formas na proporção em que eles estão na comida. Certinho. A verdade é que a gente nem sabe, entendeu? E a verdade é que não precisa saber, porque se a gente comer a comida de verdade, não tem vai estar na proporção certa. Vai estar tudo ajeitado. E assim, dá preferência para os crus, né? Que tá preservado mais os nutrientes, né? Tenta fazer isso. É interessante isso aí. Tem alguns nutrientes que são melhores absorvidos na comida crua e tem outros que são melhor absorvidos na comida cozida. Tipo o licopeno, né? Do tomate. Tipo o licopeno, do tomate. Tá? Então, talvez seja interessante ter uma combinação, porque o crudivorismo, né, acaba levando a um certo grau de deficiência alimentar. E uma das explicações evolutivas para isso é justamente o seguinte: o domínio do fogo é um negócio extremamente antigo na evolução paleolítica, tá certo?
Então a agricultura tem 10 mil anos, mas o fogo tem no mínimo 100 a 200 mil anos. Tá? Provavelmente 200 mil anos. Então tem um pesquisador de Harvard, cujo nome agora me falha, mas que tem um livro sensacional, que aborda isso, a influência do fogo e do fato de nós cozinharmos os alimentos sobre a evolução humana. Então, o nosso intestino, ele é um intestino bastante curto. Tá? E provavelmente ele é bastante curto porque nós cozinhamos os alimentos. Então, nós já pré-digerimos os alimentos e os tornamos mais fáceis de absorver. Sim. Então, vamos dizer, cozinhar os alimentos é uma coisa que vai de encontro ao nosso passado evolutivo. Legal. Tá certo? E, inclusive, esse autor comenta o seguinte, que alguns dos órgãos mais caros do ponto de vista metabólico no corpo são o cérebro e o intestino. Né? Então existe uma relação inversa. Para que nós possamos ter um cérebro tão grande, nós temos que ter um intestino mais curto. Tá? E para que nós possamos ter um intestino mais curto, nós precisamos ter uma dieta que tenha uma densidade nutricional e calórica grande. E por isso a ideia dele de que o fato de poder cozinhar é o que permite extrair então as calorias das raízes fibrosas que tinha no Paleolítico. Sim. E das carnes. Né? Então que foi o se tornar carnívoro, o caçar, que permite sustentar um órgão como o nosso cérebro, que pesa 2% do peso do corpo e consome 25% do consumo calórico. É extremamente caro. Então, para encerrar, eu queria saber o que tu tá achando do assunto que está esquentando, né, na mídia, e o que você vê de futuro para alimentação low carb. Você acha que vai ter muitas adesões? Você está animado? E assim, como é que você se sente tendo um papel tão importante nesse cenário no Brasil, né, trazendo conteúdo em língua portuguesa? Nunca imaginei que eu ia ter um papel tão importante. Quando eu comecei a escrever o blog, ninguém lia, né? Tá? E eu não difundia aquele blog no primeiro momento, porque na realidade eu tinha receio da reação, tá certo? Sim. Eu tinha receio da reação que os meus colegas médicos iam ter. Na realidade ele acabou sendo muito bem recebido, inclusive pelos médicos aqui em Porto Alegre. Tá? Mas eu estou favoravelmente impressionado com o que está acontecendo. Eu 3 anos atrás eu jamais imaginaria que a coisa estaria como ela está agora. Tá? Eu acho que a mídia de massa anda publicando reportagens que são favoráveis ao low carb, que questionam a questão da gordura e do carboidrato de uma forma que não era questionado até pouco tempo atrás. Tá? Eu não tenho ilusão de que daqui a alguns anos todo mundo vai estar comendo paleo ou low carb. Isso nunca vai acontecer. Eu ia te perguntar se vem aí uma geração um pouco mais magra, então. Eu penso o seguinte, na verdade o meu objetivo maior é que aquelas pessoas que se preocupam com a saúde possam seguir uma orientação correta. Tá certo? Porque o que me angustia muito é ver, não é a pessoa, eu vou usar uma analogia, vamos dizer assim, todo mundo que fuma em 2014 fuma sabendo que faz mal. A pessoa fuma porque quer fumar, tá certo? Agora, imagina se a mensagem de saúde pública fosse que o cigarro faz bem. Porque essa é a situação que nós vivemos hoje no mundo da nutrição. Becel, aí da vida, né? Você entra na casa das pessoas, a pessoa está realmente preocupada, mas você vê lá Becel, óleo de soja. Para passar no pão integral, óleo de soja, porque não tem colesterol. O pão, 15 grãos, não sei o que eles arrumam tanto grão. Então é isso que me angustia. Tá? Então o que eu quero é ver o seguinte, que as pessoas que realmente se preocupam com a saúde tenham uma orientação correta por parte dos profissionais de saúde, ou o que é pior ainda, que não ocorra aquilo que eu vejo todo dia no consultório, que alguém chega para mim com a seguinte história: 10 anos atrás eu fiz uma dieta que eu cortei os carboidratos e eu perdi 20 quilos, mas todo mundo disse, inclusive o meu médico, que isso ia me matar, que ia entupir minhas artérias. Então eu larguei e aí eu engordei 30 quilos e agora eu estou aqui. Certo? Só que agora a pessoa está 20 anos mais velha, a pessoa já fez dieta sanfona, ela já tem uma dificuldade tremenda para emagrecer, que 20 anos atrás ela não tinha. Então ali ela perdeu a chance de ser o mais saudável que ela podia. E ela perdeu por quê? Porque o médico dela disse que ia fazer mal para ela. Quer dizer, o que faz mal para ela é estar 30 quilos mais gorda, tá certo? E comer comida de verdade, comer aquilo, se nós pudéssemos falar com os nossos bisavós agora e perguntar para eles o que é uma comida saudável, eles nos diriam ovos, leite, carne,
banha, tá certo? Isso era comida saudável. Pão com banha, né? Exatamente, até o pão com banha. Porque assim, vê bem, não existe nenhum povo no mundo que seja completamente low carb, gluten free. Não é isso, tá? É assim, realmente, vamos dizer, a gente tem um nicho de pessoas que buscam uma saúde otimizada e talvez para essas pessoas seja realmente interessante abolir o trigo completamente. Eu particularmente sugiro, eu não como, me sinto melhor, perdi 20 quilos fazendo isso, ok? Mas o meu objetivo é simplesmente que as pessoas possam reduzir os carboidratos e comer a gordura natural dos alimentos sem serem criticadas por isso. E se nós conseguirmos isso, sim, nós teremos uma geração mais magra e mais saudável. Então tá bom, muito obrigada, Dr. Souto, por me receber aqui. Foi muito legal a conversa. Eu que agradeço. Legal, obrigada. Tchau, pessoal, tudo de bom. A gente conversa numa próxima vez. Até mais.